uma mãe que me segue, a Cíntia, pedindo para eu gravar um vídeo a respeito das crianças que não têm TDAH, das crianças que são consideradas típicas em relação às crianças que são consideradas atípicas. Ou seja, como lidar com esta relação, com esta falta de entendimento das crianças que não têm TDAH, que não têm nenhum tipo de transtorno, em relação às crianças que têm. Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e eu converso com pais de crianças com TDAH. Essa questão que envolve as crianças e as diferenças que as crianças fazem em relação às crianças que têm algum tipo de dificuldade, que são diferentes em algum sentido, em algumas características, é uma questão que faz com que os pais sofram muito, porque os pais veem os filhos sendo muitas vezes discriminados, deixados de lado, sendo excluídos dos relacionamentos, de festinhas, não são convidados para festinhas, enfim. E isso acaba ferindo esses pais grandemente. E eu entendo, e não só entendo, como me solidarizo com a dor desses pais, porque é realmente muito difícil você ver uma criança sendo excluída, sendo rejeitada por outras crianças da mesma idade. O que eu quero deixar claro aqui, em primeiro lugar, é que as crianças, elas não têm muita noção do que é TDAH, do que não é TDAH, o que é um transtorno do espectro autista, o que é uma síndrome de Down, enfim, as crianças não têm muita noção. Esses rótulos, eles estão na nossa cabeça, né? Nós entendemos melhor como tudo isso funciona. As crianças, elas veem outras crianças como legal, chata, bacana, não, essa criança não é bacana, essa criança divide o brinquedo comigo, essa criança não divide o brinquedo comigo, essa criança me dá doces, essa criança não me dá doces, essa criança me bate, essa criança não, essa criança é legal, essa criança é carinhosa comigo. As crianças, elas se relacionam a partir das suas experiências sensoriais e não a partir de uma lógica racional do tipo, esta menina tem TDAH e por isso eu não vou ser amiga desta menina. As coisas não funcionam assim. E é muito importante que os adultos tenham essa clareza, porque eu vejo muitos adultos julgando crianças, dizendo que as crianças são cruéis e que as crianças fazem bullying e têm preconceito com os filhos e com outras crianças que têm algum tipo de dificuldade propositalmente. Não é assim que as coisas funcionam. O que acontece é que crianças, elas são bem intolerantes e elas vivem o momento. Então, vamos imaginar que eu sou criança e estou me relacionando com outra criança. Se esta relação está sendo legal para mim e está me trazendo algum benefício, muito que bom, vou investir nessa relação. A partir do momento que esta relação não traz nenhum benefício para mim, eu encerro essa relação sem dor, sem mágoa. Eu simplesmente vou fazer aquilo que é interessante para mim. Porque crianças, principalmente crianças pequenas, são egocêntricas e isso faz parte do processo de desenvolvimento. As crianças, elas ainda não sabem se colocar no lugar do outro, elas não conseguem praticar a empatia, elas apenas são movidas pelo desejo do próprio prazer. Então, o que me dá prazer? Brincar com a fulana, então eu vou brincar com a fulana. Eu não vou pensar que a ciclana, poxa, vai ficar chateada se eu não convidar ela para brincar. De forma alguma. Eu vou pensar sempre o que me dá prazer. Qual é o que eu preciso fazer para satisfazer os meus desejos. Então as crianças, elas são egocêntricas por natureza e isso faz parte do processo de desenvolvimento. Tá tudo bem. Mas é claro que todo esse processo do desenvolvimento infantil acaba prejudicando outras crianças. Porque todo mundo deseja ser aceito, todo mundo quer ser
quer ser amado, todo mundo quer se sentir pertencente a um grupo, todo mundo quer ter amigos. Isso é inerente ao ser humano. E quando isso não acontece, isso causa um grande sofrimento para as crianças. Então, como é que você, enquanto mãe de uma criança com TDAH, pode ajudar o teu filho ou a tua filha a se relacionar com outras crianças e a lidar com essas diferenças da melhor forma possível? A primeira coisa que eu quero te dizer, e que eu acho essencial, é um critério básico, é que você precisa aceitar o TDAH do teu filho. Enquanto você não aceita, você não consegue entender algumas questões importantes. E aceitar o TDAH do teu filho não significa fazer os tratamentos, levar o teu filho no médico, levar o teu filho no psicólogo. É muito diferente. Aceitar é um processo que vem de dentro. É um processo muito mais profundo. Muitos pais dizem, mas eu já aceitei, meu filho inclusive já toma Ritalina, já faz terapia, vai na fono, faz apoio psicopedagógico, o que mais que você quer? Isso não significa que você aceitou. Significa que você está cumprindo protocolos. Você está cumprindo com aquilo que foi orientado, o que é ótimo, o que é maravilhoso, certo? Porque, de fato, se o teu filho precisa de todas essas intervenções, que bom que você está correndo atrás disso. Mas isso não significa que você aceitou o TDAH do teu filho. Porque aceitar o TDAH é você aceitar que essas dificuldades existem. Tem muitos pais que não aceitam, que dizem que aceitam, mas tem vergonha de falar sobre o TDAH, vira um assunto tabu. A própria criança muitas vezes não sabe que tem TDAH. São pais que muitas vezes projetam sempre no outro a frustração, a culpa, a responsabilidade. E não que haja um culpado, mas, porque de fato não há nenhum culpado, mas quando você não aceita, você fica tentando buscar o culpado. Então, o culpado é meu marido, o culpado é o fulano de tal, o culpado é a escola, o culpado é o profissional X, Y, Z, quando na verdade não existem culpados, certo? Então, o primeiro passo para você lidar com essas dificuldades de relacionamento do teu filho, com as diferenças que fazem com o teu filho, é você entender e aceitar as dificuldades. É você entender daqui de dentro para fora, o que é que você pode fazer pelo teu filho, pela tua filha. Porque quando você entende, quando você aceita, você consegue fortalecer a criança. Porque aí você não lida com o TDAH de uma forma pesada. Não, você lida de uma forma leve. Filho, filha, temos essa questão? Sim, temos, porque também não dá para negar que o TDAH existe, né? Mas você vai conseguir encorajar o teu filho, você vai conseguir incentivar o teu filho, você vai conseguir fazer as pazes com o TDAH do teu filho. Eu falo muito isso no meu método, que é baseado nos 5 passos da pirâmide CAC, que está dentro do curso Fazendo as Pazes com o TDAH, sobre a necessidade de você aceitar primeiro, você se fortalecer primeiro, para depois fortalecer a tua criança. Quando você entende, você tira um filtro, aquele filtro de sofrimento, de culpa, de punição, aquelas crenças negativas que você carrega a teu respeito de que você não é capaz, de que você é uma péssima mãe e por isso que o teu filho é assim. Você tira esse filtro e você consegue olhar com mais liberdade,
com mais clareza, com mais leveza para a tua criança. Você consegue se relacionar de uma forma muito mais positiva. Você consegue fortalecer o vínculo de vocês. Nós só podemos nos responsabilizar pelas nossas mudanças, pelas nossas transformações. Eu não sou capaz de transformar você. Eu sou capaz de te orientar. Eu sou capaz de te direcionar, mas eu não sou capaz de mudar a tua vida. Você é capaz de mudar a tua vida. Então, para você fortalecer a tua criança, você primeiro precisa se fortalecer para poder encorajar a tua criança, para poder incentivar a tua criança e para ensinar a tua criança a lidar com essas crianças que não entendem as dificuldades que ela possui. Percebe? Nós não temos condições e não temos o poder, infelizmente, de mudar o mundo e de mudar os estereótipos e os preconceitos que habitam na cabeça das pessoas. Nós não temos esse poder. Se tivéssemos, com certeza, utilizaríamos. Mas não temos. Então, o que nós podemos fazer nesse cenário? Se você tem um filho com TDAH em casa e o teu filho, ele sofre esse tipo de preconceito, algum tipo de discriminação, a única coisa que você pode fazer é fortalecer o teu filho. Orientar o teu filho da melhor maneira possível para que ele possa lidar com essas situações. Para que ele se sinta forte o suficiente para se posicionar, para que ele se sinta capaz e com muitas crenças positivas a respeito dele. Eu sou capaz, eu consigo, eu sou uma pessoa boa, eu sou legal, eu sou forte. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos potencializar as características dessa criança. Nós precisamos fortalecer essa criança. Nós precisamos encorajar essa criança a seguir em frente. O TDAH não define o teu filho. O teu filho, ele pode ser o que ele quiser. Ele vai ser muito feliz, porque o TDAH é uma vírgula na vida dele. E ele pode ser o que ele quiser, porque apesar do TDAH, ele tem infinitas possibilidades. Mas nós precisamos encorajar essas crianças, porque as crianças ainda não possuem esses recursos. E elas precisam de ajuda para desenvolver esses recursos. Então, vamos encorajar, vamos ajudar essas crianças a desenvolver esses recursos. Mas primeiro, esses recursos precisam estar em você. Porque senão fica uma fala vazia, sem significado. O que você está falando, mãe? Nem você pensa isso. Para você, o TDAH é a pior coisa do mundo. Então, se para você é a pior coisa do mundo, vai ser a pior coisa do mundo para o teu filho também. Se for leve para você, pode ter certeza que vai ser leve para o teu filho. E quando eu falo ser leve, não significa que vai ser fácil. Não significa que você não vai ter muitos desafios pela frente. Muito pelo contrário, os desafios permanecem e eles aumentam cada vez mais. Mas é você se fortalecendo cada vez mais para lidar com esses desafios. Isso é de extrema importância. É obrigatório. Então, para Cíntia e para todas as mães que passam por esses questionamentos, por essas reflexões, de como eu posso ajudar, o que fazer com as crianças que discriminam meu filho, entenda, nós não podemos mudar essas crianças. Nós podemos fortalecer aquela pessoa que está próxima. E para fortalecer o outro, eu preciso estar forte. Eu preciso me fortalecer primeiro. Não se esqueça disso. Comenta aqui embaixo o que você achou. Quais são os recursos que você utiliza para fortalecer o teu filho ou a tua filha? Eu quero saber. Compartilha comigo para que também outras mães
possam ler o seu comentário e aprender com a tua vivência. E não se esquece de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.